foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Até aqui, vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, nós te pedimos, e mais do que isso, Pai, nós também te pedimos para que o Senhor construa em nós a pipa, como nós carinhosamente nos chamamos, uma igreja saudável, uma igreja com pessoas saudáveis, com famílias saudáveis, com líderes saudáveis, com ministérios que reflitam essa saúde e que glorificam, Pai, o nome do Senhor. Nós te pedimos por isso, Pai. Nós desejamos que o Senhor faça isso em nós, porque nós mesmos não conseguimos fazer. É claro que, dizendo isso, nós também queremos te agradecer por toda a saúde que nós já experimentamos, por toda a bênção que o Senhor já tem derramado sobre nós. E te pedir, Deus, continue a nos sustentar dessa maneira, construindo em nós, Deus, um lugar onde cada vez mais a sua palavra prospera e enriquece as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, crianças, vocês vão desenhar o seguinte. Hoje, o Lucas se contenha, tá? Eu sei que você gosta de desenhar. O olho dele brilhou quando eu falei aqui. Mas hoje a gente vai desenhar uma família. Mas não é a sua família. Porque assim, a Marina saiu, eu posso falar? A minha família é todo mundo muito parecido, né? Não sei com quem. E aí, como vai ficar gravado, eu prefiro não me comprometer em público, porque as palavras ditas e gravadas, depois elas podem ser usadas contra nós. Mas, geralmente, a nossa família se parece, né? O filho parece com a mãe, depois o tio parece com o irmão dele, né? E as coisas vão acontecendo assim. Mas eu queria que a gente imaginasse uma família diferente. Eu queria que a gente imaginasse uma família onde cada um fosse de um jeito. Pensa que a gente tivesse uma família com o pai japonês, a mãe holandesa, um filho africano e o outro filho brasileiro. Pense que aí a gente vai acrescentar nessa família um tio que veio dos Estados Unidos e uma tia que veio da Argentina. E aí a gente vai construir essa família que é diferente, mas muito harmoniosa, onde todos se amam, apesar das suas diferenças. Porque hoje, crianças, nós vamos aprender que a igreja é uma família assim. A Eliana está dizendo, a Antonella não vai ter muito problema em desenhar uma família diferente, né? Porque cada um veio de um canto. E a gente tem uma família muito feliz. É mais ou menos isso mesmo, Eliana. E perceba, hoje a gente vai aprender que a igreja é uma família assim. Uma família onde cada um vem de um lado. E a gente, no fim das contas, não se parece tanto. Mas através do que Deus está fazendo em nós, nós podemos viver como uma família de Deus, abençoada, cheia da presença do Deus vivo, sustentada pela verdade do Senhor. Tá bom? Então as crianças já sabem o que nós vamos aprender e eu queria que você também me ajudasse a pensar um pouco nisso, tá bom, meu irmão? Agora nós vamos conversar um pouco sobre isso. E antes da gente conversar um pouco sobre isso, eu queria que você se lembrasse do que a gente já aprendeu nesses últimos domingos estudando Timóteo. A primeira coisa que a gente aprendeu foi a importância da doutrina. O capítulo 1 trata disso. A importância que Paulo dá à doutrina e convida Timóteo a dar também, à medida em que ele pastoreia a igreja de Éfeso. Depois, nós aprendemos a importância do culto, da ordem do culto. Não apenas da ordem, mas também do entendimento do que o culto é, da importância da exposição da palavra no culto a Deus. Então, a gente está construindo um cenário onde a gente tem uma doutrina saudável, ou deseja ter uma doutrina saudável, e onde a gente também deseja ter um culto saudável. E aí, na semana passada, nós falamos um pouco sobre a liderança saudável. E aí a gente tem uma tríade que sustenta toda a igreja
que tem saúde. Qual é essa tríade? Bom, a igreja crê de maneira correta nas Escrituras, ela tem um culto fervoroso, um culto correto, um culto decente, um culto ordeiro, e ela tem líderes que glorificam a Jesus à medida em que cuidam da igreja. Então, quando uma igreja tem tudo isso, ela tem saúde. E é isso que Paulo deseja para a igreja de Éfeso, à medida em que ela vai sendo pastoreada por Timóteo. E aqui a gente chega num ponto em que agora Paulo já colocou todas as cartas importantes na mesa. Ele já disse a que ele veio, ele já disse o que ele deseja que Timóteo faça. Olha, Timóteo, o seu trabalho, ele é simples. Muitas aspas aqui, tá bom? Muito simples. Você vai zelar pela doutrina como pastor da igreja. Você também vai zelar pelo culto. E, por fim, você vai formar bons líderes. É coisa simples, Timóteo. Nada que 10 anos de trabalho não dê conta para resolver. Nada que talvez a vida inteira sendo gasta em favor da igreja de Éfeso não resolva. Mas esse é o seu trabalho. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu quero que vocês percebam, antes da gente se aprofundar no texto que nós lemos hoje, o quão árduo é o trabalho do conselho da igreja. Porque o conselho da igreja é este, que para nós tem que zelar pela doutrina, pelo culto e pela formação de novos líderes. É uma responsabilidade muito grande. Exige de nós, presbíteros, e aí, cadê o Gabriel, que ficou a semana inteira me chamando de presbítero, porque ele aprendeu na semana passada que eu sou presbítero com eles. Né? Biblicamente e constitucionalmente, pastor é um nome que a gente dá para dizer o presbítero que ensina. Mas eu sou presbítero com os meus irmãos do conselho. Então perceba como um presbítero precisa ter, para zelar pela doutrina da igreja, um conhecimento doutrinário profundo. Precisa ter um zelo pelo culto e pelas atividades da igreja exemplar. E precisa ter um olhar para a nova geração, essa geração que vem e vem crescendo, de onde surgirão os novos líderes da igreja. Quando em algum momento nós, por motivos inúmeros, pendurarmos as nossas chuteiras, e então nós poderemos descansar vendo essas gerações que virão e têm vindo fazer aquilo que nós hoje fazemos. Percebam, sobre essa liderança formal da igreja, sobre os presbíteros, uma responsabilidade muito importante, que não tem nada de simples. E de novo, eu digo, é por isso que nós como igreja precisamos orar por esses homens. Porque a tarefa do conselho é das mais difíceis da vida da igreja. Agora, entendido isso, eu também preciso dizer a você que, uma vez que nós oramos por esses homens, nós não deixamos o trabalho apenas na mão deles. E é por isso que, se os presbíteros precisam ter conhecimento doutrinário, nós também precisamos ter. Essa não é uma função exclusiva dos presbíteros. Se você olhar para o livro de Atos e se lembrar da igreja de Bereia, eles eram um povo que, enquanto o líder falava, eles estavam consultando as escrituras para saber se era aquilo mesmo. Se você olhar para o que Paulo fala para Timóteo nessa carta com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que Paulo não diz que Timóteo detém exclusivamente o ensino da igreja ou a capacidade de aprender a respeito de Deus. Ele só diz que que Timóteo tem a responsabilidade de impedir que falsos mestres se levantem. O que pressupõe que na igreja de Éfeso existiam outros mestres. E existia espaço para outros que, estudando teologia, se aprofundando no conhecimento de Deus, pudessem e gostariam de ensinar. Porque a igreja não está no ensino na mão de uma pessoa só. O pastor, ele é o responsável pelo zelo com o ensino, mas ele não é o único responsável por ensinar. É uma ilusão eu achar que isso é verdade, porque não é. Você acha que eu dou conta de ensinar no dia a dia 150 pessoas? Eu dou conta de pregar para 150 pessoas. Mas o ensino não termina aqui. Ele passa por aqui. Ele é parte importante do ensino, a pregação do domingo. Mas e o que acontece durante a semana quando você procura um irmão e vai se aconselhar com ele? E você precisa procurar esse irmão. O que acontece, melhor dizendo, se você tem sido procurado, mas você não tem buscado no conhecimento teológico e bíblico os fundamentos para o conselho que você dá?
E aí você tem aconselhado a partir das suas experiências pessoais, ou a partir dos seus achismos. Ah, minha irmã, eu acho que você tem que fazer isso. E eu acho que você tem que fazer aquilo. Perceba, a responsabilidade pelo ensino, ela não é só do pastor. E se ela não é só do pastor, nós precisamos aprender. E aprender profundamente o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. A responsabilidade do culto também não é só dos presbíteros. Imagine você que, uma vez que os presbíteros são responsáveis pelo culto, nesse momento eles vão se levantar e vão pegar o celular da mão de todo mundo que está olhando o celular nesse instante. Seria um pouco constrangedor e até mesmo infantil da nossa parte se a gente fizesse isso, não é verdade? Porque quando a gente fala de ordem no culto, nosso exemplo de não olhar no celular como presbíteros deve ser imitado por toda a igreja. O nosso exemplo de estar presentes, e não apenas presentes, mas também ativamente participando, anotando o sermão, ou então prestando atenção, ele deve ser imitado. Nós, como presbíteros, não precisamos criar crianças ou crentes dependentes de nós, que precisam apenas de uma olhadinha, cuidado aí, que senão o presbítero vai te chamar no conselho. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de líderes que são responsáveis pelo culto, mas que não devem ou não precisam te pegar pela mão para que você cultue a Deus. São espelhos. E o que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos que os presbíteros nos convidem a fazer. E aqui, meus irmãos presbíteros, vocês vão sentir um peso grande agora. Nós precisamos imitá-los. E aí eu disse que vocês vão sentir um peso porque se eles precisam nos imitar, como é que eles agiriam no culto? Se eles olhassem para nós. Como é que eles agiriam durante a semana se eles olhassem para nós? Perceba? É uma via de mão dupla. Mas é uma via de mão dupla que leva a igreja a uma saúde plena no Espírito de Deus. Por fim, quando a gente fala de uma liderança saudável, a gente também está dizendo de presbíteros que zelam pela liderança, não zelando pelo seu lugar, mas zelando pelo lugar que eles hoje ocupam. Qual que é a diferença de zelar pelo lugar que é meu e zelar pelo lugar que eu ocupo? Justamente no espírito de posse que eu tenho sobre esse lugar. Bom, se eu o ocupo, ele não me pertence. E se ele não me pertence, alguém vai ocupá-lo em algum momento. Inclusive, vai chegar um momento em que eu não poderei mais ocupá-lo, por algum motivo, talvez por saúde, talvez por uma demanda familiar, talvez porque, de fato, chegou a hora de saudavelmente deixar outro assumir aquilo que eu estou fazendo. Então, eu preciso treinar pessoas. E não apenas treinar pessoas, mas eu preciso entender que este lugar não é estático, mas dinâmico. Como presbítero bom que sou, eu sou aquele que está sempre olhando as pessoas ao meu redor, trazendo-os para perto, mostrando como eu faço. Talvez eu não consiga e não precise dividir tudo o que está acontecendo dentro do conselho. Nem posso, né? A verdade é essa. Mas uma coisa ou outra eu posso chamar a pessoa e dizer, olha, está vendo isso aqui? Você não quer me ajudar a resolver? Porque esse lugar não é meu. Nem o de pastor, né? Esse lugar não é meu. E nós precisamos entender como uma liderança que nós estamos ocupando um lugar que pertence ao Senhor Jesus, que nos vocacionou e que nos colocou nesse lugar. E mais cedo ou mais tarde, outros vocacionados aparecerão. E nós teremos o prazer de passar o bastão, como a gente já falou sobre isso. Agora, a igreja é aquela que, entendendo isso, também se prepara para esse momento. Não com campanhas ou com abaixos-assinados, dizendo nós não queremos o presbítero Eurico naquele lugar, ou nós não queremos o pastor naquele lugar, mas orando por esses líderes que hoje ali estão, e também acompanhando-os, aprendendo deles, como eu já disse em outro momento, imitando-os, para que, juntos, nós possamos liderar, a partir da palavra, a igreja que o Senhor Jesus nos deu. Você entendeu o cenário? Porque quando a gente entende esse cenário bonito, ainda que ideal, a gente pode entrar no texto que a gente leu e entender a respeito de 3 coisas importantes. Primeiro, a igreja. Depois, a piedade. Por fim, a apostasia. Primeiro, a respeito da igreja. O apóstolo Paulo diz dessa igreja que tem uma liderança saudável, um culto saudável, uma doutrina saudável, 3 coisas importantes. A primeira delas, ela é casa de Deus. Se você ler verso de número 15, no meio dele, olha, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na
casa de Deus. O termo casa de Deus aqui, ele seria melhor traduzido por família de Deus. Porque nós não estamos falando de tijolos que são construídos em nome do Senhor, mas de um povo que se reúne debaixo desse nome. E quando Paulo diz para Timóteo que ele está cuidando da casa de Deus, ele está dizendo que ele está cuidando do legado de Deus, do legado que o nome de Deus deixou. A gente está pensando naquela cultura judaica, patriarcal, onde o dono da casa carrega o nome dela. Por exemplo, se você vai no evangelho, nos evangelhos, as pessoas gostam muito de serem chamadas de filhas de Abraão, porque Abraão é o dono da casa que leva o seu nome. Aqui, o que Paulo está dizendo é que a igreja, ela tem a sua origem em Deus. Deus é o seu dono e nós somos a sua família. Agora, acompanhe a relação que eu quero fazer com você. Sabe como é que nós podemos ser uma família de Deus saudável, diferente, que nem a gente pediu para as crianças desenharem, e ainda assim harmoniosa, tendo uma liderança saudável? Como assim, pastor? Bom, vamos lá. Se nós somos a família de Deus, quer dizer que Deus é o nosso pai. Deus é o chefe da nossa família. Se você gosta de Game of Thrones, ele é o chefe da nossa casa, né? É que leva o nome do nosso clã. Fica mais fácil de entender, né? E ser o chefe, ou ser o cabeça da família, não é apenas ou que nós carregamos conosco o seu nome. Quer dizer que nós estamos sujeitos à sua autoridade. A autoridade de Deus que é expressa para nós através da sua palavra. A palavra de Deus que na igreja é administrada pelos seus presbíteros. Então, para que nós tenhamos uma casa unida, uma família saudável, nós precisamos de uma liderança saudável. Quando a liderança não está saudável, a família está padecendo. Ou porque a liderança se omite. Já viu pai e mãe ausente? O que acontece com o filho? Se rebela? Aprende a fazer o que quer? Começa a cometer pecados que antes não cometi? Por quê? Porque a liderança da casa começou a se omitir. Presbíteros ausentes criam famílias ou igrejas doentes. Presbíteros que se apegam ao seu cargo. E aí, quando eu digo presbíteros, meus irmãos, eu estou tomando os líderes maiores da igreja como exemplo para qualquer liderança, tá bom? Então, eu não estou chamando a atenção dos presbíteros, não. Se você é presidente da UMP, presidente da UPA, presidente da SAF, presidente de UPH, ou qualquer outro cargo, e isso faz com que você está se omitindo nisso, saiba que aqueles que estão debaixo da sua liderança também podem estar padecendo desse mal. Entendeu? Mas para ficar didático e não ficar repetitivo, eu vou ficar falando para os presbíteros e você vai entender que eu estou falando para todo mundo, ok? Os presbíteros não brigam comigo mais e ninguém mais briga comigo. Combinado? Ou todo mundo briga, né? É um problema de eu assumir essa postura. Mas vamos lá. Presbíteros ausentes. Já é uma igreja, às vezes, doente nos seus pecados. Presbíteros que tomam posse do seu cargo como se ele lhes pertencesse e vivem disputando esse cargo com os outros e não permitindo que outros cheguem. Isso serve para você que está em outro lugar da liderança, tá bom? Geram uma igreja dividida. Porque a partir do momento em que esse cargo é meu, essa caneta é minha e o que eu assinar com ela é a ordem, e eu me colocar contra qualquer um que quiser se levantar para assumir esse lugar, eu vou arrumar o quê? Divisão. E aí vai ficar eu contra você. Ou nós contra eles. O grupo que me apoia contra o grupo que apoia o outro. E isso não funciona. Líderes invejosos e ciumentos com relação ao seu lugar, ciumentos com relação ao seu lugar, o lugar que ocupam, geram uma igreja dividida. Eu acho que com esses dois exemplos vocês já conseguem entender onde eu quero chegar. Para que nós sejamos uma família de Deus harmoniosa, nós precisamos ter uma liderança saudável. Eu não sei se você já experimentou isso. Talvez alguns de vocês já experimentaram. Isso fica muito claro quando nós temos dentro de casa aquela pessoa que é quem une toda a família, né? O pai, a mãe, a avó, o vô. E aí, todo Natal, a gente vai para a casa do pai, da mãe, da avó, do vô, da tia, aquela que gosta de reunir todo mundo, e a gente consegue fazer aquela ceia, não é verdade?
Eu experimentei isso com meu bisavô. Meu bisavô ele tinha 90 e alguma coisa, e ele estava lá na cama dele, mas todo mundo ia para casa do meu bisavô enquanto ele estava vivo. Adivinhem vocês o que aconteceu no ano seguinte, depois do meu bisavô morrer? Não tinha mais Natal em família. Por quê? Porque o meu bisavô exercia uma liderança tal dentro de casa que a família se uniu ao redor dele. E nos natais, todos deixavam as suas diferenças de lado, todos se deslocavam, seja de onde for, de São Paulo, de Itajubá, do Paraná, tinha primo que morava em Roraima ou em Natal, serviu o exército lá, vinha direto para Itajubá, lá para o São João da Cristina, para que a gente pudesse se reunir ao redor do meu bisavô, o seu Laurécio Maciel. Ele morreu e isso acabou. Você entende por que é uma liderança saudável que une a família? Você entende, meu irmão presbítero, como o nosso papel é importante nessa igreja? Você entende, você que ocupa a liderança de uma diretoria, que se você começar a falar contra aqueles que são seus liderados, ou contra os companheiros que lideram com você, ou contra alguém, você vai levar pessoas com você e a igreja vai começar a se dividir. Não funciona. Uma igreja que se comporta como a família de Deus, se comporta como uma família de Deus a partir de líderes que glorificam a Deus em todas as áreas da sua vida, principalmente na liderança do seu povo. Agora, em segundo lugar, a igreja, isso mesmo, a igreja também é chamada de a igreja do Deus vivo. E sabe como é que nós podemos experimentar isso? A partir de um culto saudável. Eu vou te perguntar e aí você vai começar a construir essa ideia na sua cabeça. Como é que a gente ouve Deus? Através da sua palavra. E como é que a gente pode ter certeza que a gente está ouvindo Deus através da sua palavra? A partir da comunhão dos santos, onde a interpretação do texto bíblico ela é feita, então a palavra é anunciada. Não quer dizer que eu é quem fala em nome de Deus, mas é a palavra interpretada de maneira fiel, é a voz de Deus para nós. E eu vou ler a Bíblia durante a semana, mas essa leitura só vai ter sentido se de repente ela começar a ser aplicada aqui na vida comunitária da igreja. Porque quando nós nos reunimos, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Usando a linguagem de Pedro, nós somos tijolos ou pedras que vivem, que juntos são edificados casa de Deus. E quando nós somos edificados casa de Deus, Deus passa a nos habitar. E aí, nesse momento, nós testemunhamos que Deus está vivo. É por isso que a igreja é a casa do Deus vivo. E é por isso que o culto saudável revela isso para nós. Continuo. Às vezes a gente está lá naquela semana ruim, a gente diz, poxa, mas Deus, ele deve ter se esquecido de mim. E aí a gente não conseguiu orar direito, e não quer dizer que a gente está certo, mas a gente não conseguiu orar. A gente também mal leu a Bíblia, a gente está querendo mesmo que a semana piore, né? Mas a gente não leu a Bíblia. E a gente chegou aqui, e aí um irmão abraçou com tanto carinho, e a gente quase que já chorou. Aí o outro veio logo em seguida e disse, que bom que você está aqui. E veio o terceiro, e parece que Deus mandou eles para nos alegrar e nos animar. E aí vem a palavra. E o pastor nem sabe o que você está passando. Só um parênteses, e não tem nem como ele saber, porque os presbíteros são testemunho de que os textos dos sermões estão escolhidos desde novembro do ano passado. Eu fiz uma planilha e dei na mão deles para eles entenderem como eu trabalho e como eu trabalharia esse ano. Então não tem nem como o pastor saber que você passou por isso essa semana e preparar uma palavra sobre isso. E aí, você fala, mas Deus está falando comigo. E tudo bem, eu não ouvi audivelmente, mas foi para mim. Bom, aquela música que eles escolheram, que parece que isso foi para mim. Porque o culto saudável, a partir das Escrituras, que reflete a glória de Deus e busca a glória de Deus, é uma testemunha, ou é um testemunho de que Deus está vivo e de que nós pertencemos a esse Deus que é vivo. Não dá para entender, meu irmão, e agora eu vou, talvez, puxar um pouco sua orelha. A de todos vocês. Não dá para entender, às vezes, quando nós não nos empolgamos com o canto. Talvez a gente não conheça ele, mas quando a gente conhece e a gente não se empolga. E a gente não canta com fervor.
E a gente não ergue as nossas vozes para louvar o Deus que é vivo. E aí o dirigente aqui está dizendo, olha, vamos cantar. E a gente está assim. Eu te agradeço. Não dá para entender. Porque se nós adoramos um Deus vivo, nós o adoramos com fervor. E eu não estou dizendo que é fogo pentecostal, porque nós somos presbiterianos, mas é o fervor de um crente devoto. Você não precisa dar glória a Deus e aleluia para ter fervor. Embora quem tem fervor e comedidamente use o glória a Deus e aleluia de uma maneira que faça sentido, num contexto que faça sentido, não está errado. Agora, o que não dá para ter é um povo apático diante de um Deus vivo. Nós enterramos Deus de novo? As pessoas que vão entrar aqui, elas têm que ouvir o canto congregacional cobrindo o som dos instrumentos. E aí quem está na mesa não vai aumentar os instrumentos, porque nós temos que ouvir a nossa voz. E aí o visitante vai entrar e fala assim, nossa, aquele povo ama a Deus, né? Na hora do louvor, não sei nem o que aconteceu, mas eu ouvi a voz de todo mundo cantando. É um culto saudável. Nossa, aquele povo ama a Deus, né? Porque o pastor estava pregando, ou um outro estava orando lá, e não tinha ninguém no celular. Não tinha ninguém piscando. Não tinha ninguém que perdia o fio da meada, porque estava todo mundo envolvido com a palavra de Deus. O Deus deles é um Deus vivo de verdade. Essa oração daquele irmão ali é uma oração de alguém que parece amar a Deus de fato, está acompanhando o culto, entendeu o texto bíblico que o pastor leu, respondeu ao texto. Parece que faz sentido. Não foi pego no susto. E também não usou palavras prontas. Não que a gente não possa usar, mas às vezes a oração fica mecânica. Né? Um culto vivo, saudável, reflete o fato de que nós somos a casa do Deus vivo. E se no ponto passado eu puxei a orelha da liderança, agora eu tenho que puxar a sua orelha. Porque as pessoas que entram aqui e não conhecem o nosso Deus, elas vão conhecer a Deus através de nós. Deus não vai falar audivelmente, mas nós podemos cantar assim. E aí alguém vai dizer, mas Deus não é surdo, pastor, mas ele também gosta de ouvir sua voz. E a gente precisa ter um equilíbrio, né? Entre gritar e espernear e falar todo mundo ao mesmo tempo e cantar todo mundo junto de uma maneira empolgada e fervorosa, existe uma grande diferença. Deus não está morto. E nós somos o povo do Deus vivo. Amém? Um culto saudável aponta para isso. Agora, uma doutrina saudável aponta para o terceiro fato. A igreja não é apenas a família de Deus, ela não é apenas a casa do Deus vivo, mas ela também é a coluna e fundamento da verdade. Aqui para explicar, eu não sei se você a viu, talvez não. Mas tem um pastor batista que eu gosto muito dele. Inclusive o irmão dele já veio aqui em alguns cultos da nossa igreja, e eu acho que hoje ele frequenta a Piba. O pastor chama Guilherme de Carvalho, da Igreja Batista da Esperança, lá em Belo Horizonte. Ele é colunista da Gazeta do Povo, se eu não me engano. É um jornal que sai lá de cunho conservador. Ele tem escrito, ele foi secretário do governo anterior, de direitos humanos, alguma coisa assim. E essa semana, especificamente, eu não sei se você viu, mas a Folha de São Paulo assumiu a sua posição ideológica. Viu isso? Eles disseram lá, nós somos progressistas, a favor disso, daquilo. Não vou ficar falando do quê, para não ficar gerando polêmica aqui, tá? Não é a minha intenção. Mas nós somos a favor de tudo que o progressista é a favor. Bom? A Folha de São Paulo, um veículo de imprensa importante do nosso estado, escancarou isso. Isso quer dizer que, quando eles vão produzir as notícias deles, eles estão mal intencionados, eles estão tendenciosos, e agora eles simplesmente foram honestos de assumir isso. Agora a gente tem que ser honesto de parar de consumir esse tipo de conteúdo. Mas deixa para lá esse papo, a gente continua com a conversa com o Guilherme de Carvalho que ele falou. Ele disse o seguinte: diante de um veículo de imprensa contaminado, diante de um STF contaminado por uma ideologia maligna, a igreja tem sido um freio moral para o país. A voz da igreja tem freado o progresso dessa ideia progressista maligna. A voz da igreja tem impedido que o aborto seja visto como uma coisa natural.
tem impedido que o uso de drogas seja visto como algo que deve ser legalizado. Tem impedido que essas coisas todas que distorcem e acabam com o evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus sejam vistas como normais no nosso país. Você entende o que é ser coluna e fundamento da verdade? É se levantar a partir de uma doutrina bíblica profundamente arraigada, não no que eu penso, mas no que Deus revelou de si, da sua vontade, e dizer, eu não concordo. Não é assim. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não aos deuses desse século. O problema é que nós, incomodados como alguém que tem coceira nos ouvidos, muitas vezes temos nos interessado muito mais por essas literaturas de ordem secular do que pelo conhecimento do próprio Deus e da sua palavra. Pastores têm se interessado muito mais em atualizar a Bíblia, colocar livros do lado dela, ler outras literaturas que o enriqueçam culturalmente e ensinar as pessoas a fazerem isso, do que se aprofundarem no conhecimento das Escrituras. E por isso, muitas vezes, as igrejas deixam de ser coluna e fundamento da verdade. Porque só uma igreja com doutrina saudável pode sustentar a verdade como conhecimento de Deus. Com humildade, sem arrogância, com respeito, mas preservando o bem dentro de si e a partir de si para a sociedade. O que o senhor está falando na prática, pastor? Eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem lido, com aquilo que a gente diz concordar, que não tem base bíblica e que tem contaminado a igreja. Daqui a pouco a gente está enfiado nesse meio. Daqui a pouco a gente vai estar entre os desigrejados, porque é assim que começa. Eu não concordo com esse texto bíblico. Que pena que você não concorda. Continua sendo texto bíblico, continua sendo vontade de Deus, continua sendo palavra de Deus para você. Se você não concorda, vai colocar o seu coração diante de Deus, porque você está em pecado. Você não precisa concordar comigo, você tem que concordar com a palavra. Se eu tiver em discordância da palavra, você tem todo o direito de discordar de mim. Até porque eu não sou absoluto. Sou servo da palavra de Deus, você não precisa concordar com o conselho. Tem que concordar com a palavra que o conselho administra para a igreja. É assim que funciona. Mas a gente começa a afrouxar a moral. A gente começa a liberar aqui, liberar ali, liberar aqui, acolá. Dizer que isso aqui não tem nada a ver, que isso aqui é coisa da cultura, que isso aqui é costume do povo. E daqui a pouco a gente está com o mundo dentro da igreja. Não funciona assim. Nós somos chamados para ser coluna e fundamento da verdade. É isso que Paulo fala que a igreja é aqui para Timóteo. E quando isso acontece, então nós temos uma igreja que vive o amor de Deus entre si, nós somos família de Deus a partir de uma liderança saudável, que vive a presença de Deus em si, nós somos casa do Deus vivo, e que anuncia a verdade de Deus a partir de si. Olha o que Paulo diz para os Efésios, no capítulo 2, do verso 17 ao verso 22. Ele diz o seguinte: e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos ou co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Você lembra que eu já te disse alguma vez que Timóteo e Efésios precisam ser lidos juntos? Paulo está falando a mesma coisa, não para o pastor, para a igreja. Olha, vocês são família de Deus, firmados no fundamento dos apóstolos. Coluna e sustentação da verdade. Para serem edificados, edifício de Deus, santuário de Deus, que habitará no meio de vocês. Essa é a igreja que Paulo apresenta a Timóteo, uma igreja saudável,
com uma liderança saudável, um culto saudável, uma doutrina saudável, que é a família de Deus, casa do Deus vivo e coluna e sustentação da verdade. E aí ele vai falar a respeito da piedade. E a partir de agora a gente vai ser um pouco mais rápido, porque o texto corre mais. E aí no verso de número 16 ele diz, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. E ele diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. Aqui, Paulo está nos dizendo o seguinte, como é que nós vivemos nessa igreja saudável, que pertence a Cristo, e é manifesta entre nós a partir desses pilares? Nós vivemos como Jesus, porque quem ele descreve com o hino que ele cita como mistério da piedade? Quem é? Me responda, que foi manifestado na carne, mas justificado em espírito. Quem é que foi visto pelos anjos e é pregado entre os gentios? Quem é que foi crido no mundo e recebido em glória? Jesus. A piedade consiste em sermos mais parecidos com Jesus. Uma igreja saudável, que é a família de Deus, casa do Deus vivo, sustentação da verdade, é uma igreja de pessoas que glorificam a Jesus, tornando-se mais parecidos com Ele. Agora, pergunta, como é que isso acontece? Através da prática da adoração. Não é à toa que Paulo coloca um hino da igreja cristã do primeiro século aqui. Esse texto, se você já comprou a sua Bíblia na Nova Almeida atualizada, ela está organizada de uma maneira em que o texto não é mais corrido, né? Ele está destacado, tem um espaçamento ali, colocado em aspas. É uma citação que Paulo está fazendo. É uma citação de uma música que se cantava no primeiro século. Não é à toa. Paulo está dizendo, o ministério da piedade é que nós nos transformemos em pessoas mais parecidas com Jesus, à medida em que nós o adoramos, à medida em que nós o exaltamos, à medida em que nós cantamos o seu nome entre nós. Eu pedi para as crianças no boletim do culto, eu vou pedir para vocês também, com a aplicação desse ponto do sermão, que elas escrevessem uma música que elas gostam de cantar e que fala sobre Jesus. Que música que você gosta de cantar que fala sobre Jesus? Essa última música que a gente cantou foi uma sugestão da Aline, maravilhosa, Aline, a música. Maravilhosa. E ela fala de Jesus. Como é que ela fala de Jesus? Ela fala de Jesus como aquele que nos habilita a sacrificarmos as nossas vidas a Deus. Aquele que se sacrificou por nós, no final da música vai dizer. Nós nos damos porque ele se deu por nós primeiro. Qual é a música que você ama cantar sobre Jesus? Ou você prefere cantar o sertanejo universitário da nossa época? Ou você gosta do pagodinho que está lá no seu rádio? E não quer dizer que você não pode ouvir uma música secular, não, tá bom? Eu não estou dizendo disso. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente canta mais a sofrência do que o nome de Cristo. E aí a gente quer ser parecido com Jesus, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai ser parecido com o Leandro Leonardo, não é da minha época, não é sua época, né? Como que é o negócio? Luan Santana, Tunique Tinoco, Cascatinha, também aqueles outros. Brincadeira, que é do meu avô. Meu avô tinha esses Vinícius, Eurico. Eu fui criado pelo meu avô. Mas a gente vai ser parecido com aqueles que a gente escuta, com aqueles que nos influenciam. Eu estou brincando com a música, mas eu posso falar dos seus livros. Eu posso falar do que você vê no Instagram. Eu posso falar do que você tem feito no seu tempo livre, ou melhor, do que você tem feito em todo o seu tempo. Aquilo que você adora transforma você. Aquilo que você escuta transforma você. Aquilo que você lê transforma você. E a prática da piedade é que nós sejamos transformados em pessoas parecidas com Jesus a partir do momento em que nós formos inundados pela palavra dele. O que você tem cantado? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Como é que você tem buscado essa piedade? Passivamente? Está esperando passar por osmose? Está ouvindo o pastor pregar aqui e acha que isso é suficiente? Não é. Isso aqui é só para te dar um chacoalhado e dizer, ó, acorda para a vida. Se você não ler a Bíblia e orar durante a semana, não vai adiantar de nada. Então, o que nós fazemos aqui é expor a palavra e pregar de maneira que Cristo seja glorificado, crendo que você vai ouvir e amanhã vai ler a Bíblia. Crendo que amanhã você vai continuar no espírito do culto, orando e adorando a Deus, cantando para Jesus. E não para esse que já foi faz uns 2 anos e você continua cantando porque a música está falando para cantar. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente pratica a piedade e busca a piedade, que significa ser mais parecido com Jesus.
E aí a gente chega no terceiro ponto do sermão. Primeiro, a igreja, esse lugar glorioso de Jesus. Segundo, a piedade, que é sermos parecidos com Jesus. Por fim, a apostasia. E aqui, antes da gente entrar no texto especificamente, eu preciso dizer para você, a apostasia é uma realidade. Pastor, o que é apostasia? É o abandono da fé. Ela, infelizmente, é uma realidade. Pastor, mas como é que nós, calvinistas, entendemos a apostasia? Porque nós não cremos que as pessoas perdem a salvação, não é mesmo? Não, nós não cremos que as pessoas perdem a salvação. Mas nós cremos que as pessoas elas podem se revelar no caminho que elas estão seguindo. E aqueles que apostatam da fé, não é que eles já tiveram em um tempo e agora perderam, mas é que eles nunca tiveram a fé verdadeira. Eles estavam como cabritos no meio das ovelhas. E alguma coisa que aconteceu revelou o coração deles. E aí, então, por que isso acontece, pastor? A gente vai ver agora, tá bom? Mas o que é importante a gente saber? Isso não tem nada a ver com nada. De novo, eu já te disse, vou repetir. Esses textos bíblicos foram escolhidos para serem pregados em novembro do ano passado, tá bom? Não tem nada a ver com nada. Por que as pessoas perdem a fé e saem da igreja abandonando? Por quê? O texto diz aqui, tá bom? 3 pontos. Primeiro, deixa eu só pegar meu esboço porque eu quero ler as palavras que eu coloquei aqui. Onde é que ele está? Ih, sumiu meu esboço. Está em cima da Bíblia? Não está. Ah, está aqui na página anterior. Eu virei a página. Primeiro, por uma causa diabólica. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E ele não está sendo metafórico aqui. Alguns abandonam a fé porque se apaixonam por ensinos enganadores, ou por espíritos enganadores, e por ensinos de demônios. Pastor, mas como é que é isso? Bom, vamos lá para Gênesis 3, você vai entender bem. O que acontece em Gênesis 3? A queda. E como é que ela começa? A serpente, que por Apocalipse 12 a gente sabe que é Satanás, não é? Se aproxima de Eva e diz, olha, como é que é esse negócio da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus falou que não pode comer, mas por quê? Perguntas, dúvida, né? Começa por aí. Por quê? Porque no dia em que a gente comer dela, a gente vai morrer. Mas você tem certeza que você vai morrer? Satanás perguntando. Não, mas você não entendeu. Quando você comer dela, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que Satanás fez para Eva no começo de todas as coisas, no paraíso? Ofereceu uma mentira em troca da verdade de Deus. Onde é que as pessoas abandonam a vida de fé e o convívio da igreja? E revelam que nunca creram naquela verdade que ali está sendo pregada? Quando elas começam a ouvir as mentiras de Satanás. Quando elas começam a ouvir que esse negócio não tem nada a ver. Lembra do ponto lá da igreja como sustentadora, coluna da verdade? Quando você que está dentro da igreja, que sustenta a verdade, começa a arrumar encrenca aqui dentro da igreja, porque o fulano acredita que aborto não é pecado. Eu não acredito, porque eu acho que as pessoas têm que ter o direito de abortar mesmo. Então aí você começou a relativizar uma verdade bíblica. O aborto continua sendo pecado. Continua sendo pecado, mesmo as pessoas dizendo que não. Porque eu não acredito que aqueles outros pecados listados na Bíblia, eles sejam pecados. Nós não vivemos mais no século I, nós vivemos 2000 anos depois. Não é assim. Então, aí a gente está começando a acreditar em ensinos de demônios que contrariam a palavra de Deus, porque é basicamente isso que acontece em Gênesis 3. E perceba, o demônio conhece a palavra de Deus. Então alguém vai dizer, mas Deus é amor. É amor mesmo. Mas não é amor desse jeito que se prega amor. É amor sacrificial. Então, se você quer dizer que Deus é amor, então você tem que aprender a se sacrificar, porque o amor de Deus é sacrifício. O amor de Deus não é permissivo. O amor de Deus não é conivente. O amor de Deus não vê o homem pecando e diz, tá tudo bem, eu amo mesmo. O amor de Deus se incomoda com isso a ponto de que ele entregue o seu próprio filho para morrer na cruz por nós, pecadores, que iríamos para o inferno. Você entende? Ensinos de demônio. E não foi só com Adão e Eva que o demônio fez, não. Você lembra como que o demônio é usado? Mateus capítulo 4, ele foi fazer com quem? Com Jesus. Se você é filho de Deus de verdade, prova. Faz essa pedra virar pão.
E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Aí continua a conversa. Aí agora ele começa a usar texto bíblico para distorcer a verdade. E aí depois vai, não, mas não é assim. Aí Jesus responde. E Jesus vai respondendo. Perceba, Satanás é esperto, especialista em enganar. Às vezes a gente fala da tentação, que é uma coisa que Satanás faz em nós, mas a gente se esquece do engano, que é outra coisa que ele planta em nós. Como é que as pessoas apostatam, abrem mão da fé, abrindo mão da verdade bíblica, acreditando nas mentiras infernais que Satanás planta na nossa sociedade? E se Jesus não passou ileso, no sentido de que foi tentado pelo engano de Satanás e não pecou, não acho que você vai passar dessa vida sem ser, ou sem pelo menos tentarem te enganar com essas mentiras diabólicas. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa. A segunda causa da apostasia, ela é humana. Porque essas mentiras criadas no inferno, esses espíritos enganadores e ensinos de demônios, eles são expressos através de mestres humanos. Satanás não desceu e disse, Bu, deixa eu te contar uma coisa e você vai ter que acreditar, senão eu vou te matar e te levar para o inferno. Não foi assim que ele fez. Ele levantou dentro da igreja falsos mestres, que enganaram aqueles que diziam crer no Evangelho do Senhor Jesus. Uma mentira diabólica pregada por homens que, infelizmente, nós temos que chamá-los de instrumentos de Satanás. Agora, pastor, por que foi assim? O texto continua dizendo, há também uma causa moral. O texto diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E aí o que é a consciência cauterizada? É uma consciência que não sente, uma consciência que não se incomoda, é uma consciência que já não mais percebe o pecado cometido, não se importa com isso. E aqui deixa eu só fazer um parêntese, porque esse parêntese é muito importante. Nós que somos crentes, nascemos crentes e estamos crentes nesse momento, dificilmente nós seremos pegos pela via intelectual. Dificilmente alguém vai se levantar num primeiro momento e vai chegar para a gente e dizer assim, olha, tudo que você acreditou até hoje é uma mentira. Algumas pessoas vão fazer isso, mas a gente não vai acreditar nisso de primeira. Não vai acreditar. Nós não nos apostatamos da fé apenas pela via intelectual. Via de regra, e o texto deixa isso um pouco claro, há na apostasia um interesse de natureza moral. Bom, há certo pecado que para aquele grupo ali não é pecado. E eu gostaria de cometê-lo. Então eu acho que eu vou abandonar a fé e eu vou para aquele grupo ali, que diz inclusive que está tudo bem, porque Deus ama. Há certa parte da Bíblia que aquele grupo ali não lê. Então eu vou para lá. E eu vou abandonar a fé dos meus irmãos aqui, porque os meus irmãos, vocês vão me entender, vocês são muito radicais. E se eu dissesse para você tudo que eu tenho vontade de fazer e tenho feito, vocês não iam gostar. Está vendo? Há um interesse moral na apostasia. Há uma necessidade de validação daquilo que a gente está fazendo. A gente não quer apenas fazer e ser aceito por um Deus que nos transforma, que é o que nós pregamos. Você pode pecar, porque você vai pecar mesmo. Ninguém acha aqui que você é um santo. Mas você não pode continuar em pecado. Porque o que é pecado e precisa ser tratado diante de Deus. A gente quer um Deus que valide os nossos pecados. Que concorde com eles e que diga, até quer saber, nem é pecado. E aí a gente apostata, por quê? Não, porque lá na igreja ninguém me entende. Porque lá na igreja ninguém me ama. Porque lá na igreja ninguém gosta de mim. Depois que descobriram que eu faço isso, isso e aquilo, agora não me ama mais. Me desprezo, isola. E na verdade é a gente que está se isolando por causa de uma causa moral. Um pecado que contaminou o nosso coração e que nos levou à apostasia de fato. Ninguém que está na igreja se apostata da fé apenas pela via intelectual, porque foi convencido de uma ideia melhor. O evangelho é a melhor ideia que poderia ter sido anunciada. A gente se apostata da fé ou abandona o convívio dos crentes, a palavra de Deus, porque nós temos interesses morais escondidos por trás. Nós queremos cometer pecados e não ser confrontados. Nós queremos viver uma vida dissoluta, sem sermos incomodados na nossa consciência. E se eu for na igreja, o pastor vai continuar pregando que é errado. Então é melhor não ir. É melhor não ser confrontado.
é melhor eu assumir quem eu sou de fato. Percebe? Agora, para a gente terminar, porque já está chegando no meu limite de horário, tá? Uma igreja saudável é uma igreja que tem apostasia ou não tem apostasia? É uma igreja que tem apostasia. Por quê? Porque uma igreja em que o evangelho não é pregado de maneira clara, onde os limites bíblicos não são estabelecidos, onde a verdade não se é dita em favor de que todos permaneçam, fiquem bondosa e amorosamente, afinal de contas Deus é amor, tem se afastado da pregação do evangelho. Então, numa igreja bíblica, saudável, na família de Deus, na igreja do Deus vivo, na coluna e sustentáculo da verdade, infelizmente, muitas vezes, o nosso coração vai ser entristecido, e perceba, eu estou dizendo, o nosso coração vai ser entristecido com a notícia de que alguns irmãos abandonaram a fé. Porque não suportaram as mentiras do mundo e cederam a elas. E nós vamos receber essas notícias sempre com muita tristeza, meus irmãos. Nós vamos tentar, de toda maneira, abraçar esses irmãos e pela via da disciplina eclesiástica, pela via do aconselhamento bíblico, pela via da exposição da palavra de Deus, nós sempre tentaremos reverter essa situação, porque diante desses fatos, o nosso coração sempre é tomado de muita tristeza e de muita vontade de que essa situação se reverta. Mas quando a verdade é exposta, nós não podemos evitar que aqueles que discordam dela abandonem a sua prática. E não dá, por outro lado, para abandonarmos a exposição da palavra e da verdade, para que as pessoas se acomodem. Essa talvez seja uma das maiores dores do ministério. Porque se nós pudéssemos, com o nosso coração, nós abraçaríamos a todos. Mas a nossa consciência não nos permite. Porque o nosso coração muitas vezes ama aquele que a consciência nos convida a dizer está errado. O nosso coração não consegue, muitas vezes nos impede de enxergar o erro no outro, ou de enxergá-lo da maneira como a Bíblia nos convida a enxergar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para demonstrar a vocês o sentimento agridoce que é pertencer a uma igreja. Porque ao mesmo momento em que nós nos alegramos, porque pessoas estão se aproximando e entregando-se ao Deus vivo e verdadeiro, que se revela através das Escrituras, muitas vezes nós nos entristeceremos. E eu oro para que sejam muito menos vezes, mas às vezes nós nos entristeceremos, porque pessoas têm abandonado a fé. Porque pessoas têm abandonado não o nosso convívio, porque uma coisa é abandonar o nosso convívio e ir para o convívio de outra igreja. Outra coisa é abandonar a fé no Senhor Jesus. E vai dar muita tristeza mesmo. A gente vai ficar com vontade de chorar por essa pessoa. E não é sem razão, porque nós somos uma família. Mas não tem o que fazer. A gente tem que escolher a palavra. Sempre que a gente estiver numa bifurcação, entre escolher ficar com a palavra de Deus ou negociá-la para abraçar uma pessoa. Entende? E quando eu digo abraçar, não é abraçar literalmente, é abraçar e ficar abraçado com ela. Ficar em sociedade, em comunidade, dizendo, tá tudo bem você fazer tudo isso. Você vai acabar estragando outros aqui, mas a gente vai ficar com você. Não pode. Ai, pastor, é duro demais essa palavra. Pode até ser, mas é o que a Bíblia me manda falar. Eu não posso fugir disso. Uma igreja saudável, ela é marcada, hora ou outra, por apostasia. E nós temos que estar preparados com maturidade para isso. Um ou outro vai sair. Um ou outro vai se desviar. Se nós fizermos o nosso papel, vivermos como família, se nós formos a casa do Deus vivo, se nós sustentarmos a verdade, uma hora ou outra a gente vai ver pessoas que estão incomodadas com o que está sendo pregado, abandonando a fé em Jesus e desviando-se dos caminhos de Cristo. É triste, é muito triste. Mas o que nos consola é que nós continuamos sendo a família de Deus. Nós continuamos sendo a casa do Deus vivo. Nós continuamos sendo a coluna e a sustentação da verdade.
E quem sabe um dia essa pessoa não se arrependa dos seus caminhos e volte ao Senhor Jesus. Porque nós não o abandonamos. Ela vai ter um lugar para voltar, quando assim entender. Você entendeu a bênção que é ser igreja? A bênção que se manter fiel mesmo quando os outros apostatam? É ser uma referência para que ela saiba onde voltar, quando precisar. Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos uma igreja saudável, com uma piedade saudável. Ainda que isso traga sobre nós certa apostasia. Mantenhamos-nos fiéis à palavra de Deus. Amém? Vamos orar e nos despedir. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Ela é fiel ao seu caráter, ela nos revela o seu caráter. Ela demonstra o seu poder, ela demonstra a sua glória, ela demonstra a sua justiça, o seu amor. Oh Deus, como é bom a gente saber que o Senhor nos tem como família. Como é bom a gente saber que nós somos o lugar da habitação de um Deus vivo. Como é bom a gente saber que pela sua palavra o Senhor sustenta a verdade entre nós e a partir de nós. Oh Deus, nossa oração é para pedir ao Senhor que nos leve à prática de uma piedade santa, que nos leve a sermos parecidos com Jesus. E que nos console quando, pela prática da verdade, pela fidelidade à palavra, alguns se levantarem contra o Evangelho e se apostatarem da fé. Mas que o Senhor também nos preserve para que, mesmo testemunhando certa apostasia, nós não nos dobremos e não negociemos os nossos valores bíblicos e a revelação que nos foi dada em favor de enchermos essa igreja. Nós desejamos crescer, Senhor Jesus, mas nós desejamos crescer como uma igreja que glorifica o seu nome, que não negocia a sua palavra, que busca a sua verdade. E é por isso, Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus, sonda o nosso coração. Vê se há em nós, Deus, algum caminho mau. Sonda o coração dos líderes dessa igreja, como falamos, Pai. Dos presbíteros, diáconos, das diretorias. Sonda, Deus, o coração de todos aqueles que têm responsabilidade para que nós vivamos como uma família. Sonda, Senhor, o coração de todos nós que estamos aqui prestando culto ao Senhor, para que esse culto seja prestado como te é devido, Pai. Sonda o coração de todos nós quando nos dispomos a aprender da sua palavra, para que a sua palavra seja administrada a nós de maneira santa e fiel. Que queremos ser coluna e sustentação da verdade. Pai, e sondando-nos, usa-nos para promover essa vida que glorifica a Cristo entre nós, essa construção de uma igreja saudável e fiel a Ti entre nós. Pai, usa-nos e transforma-nos em pessoas mais parecidas com Jesus, para que, sendo mais parecidos com Jesus, nós possamos glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, colocando as nossas famílias nas Suas mãos, colocando, Deus, a família dos nossos irmãos nas Suas mãos, colocando aqueles, Deus, que se esfriaram na fé, que abandonaram a fé, Deus, que estão distantes da Sua igreja. Deus, nós queremos orar por todos eles. E queremos, Deus, que o Senhor os visite nesse momento, Deus. E clamamos, Pai, para que, se assim for da Sua vontade, o Senhor nos use para trazê-los de volta à verdade. Deus, nós também, nesse instante, como igreja, queremos orar por aqueles nossos irmãos que fazem parte da nossa família e que têm sofrido, Pai. Pai, nós lembramos do Rafael e da sua família. Deus, nós clamamos para que Teu Espírito Santo o visite na casa dele, Deus, e que o Teu Espírito Santo atue com poder sobre o seu organismo, que essa aplicação de quimioterapia que foi feita essa semana possa curá-lo, Deus, para a glória do Seu nome. Deus, que em nome de Jesus nós possamos testemunhar, e esse é o nosso desejo, e por isso assim pedimos a cura do Senhor sobre a vida do Rafael. Nós o entregamos nas Suas mãos, porque só há um que pode curá-lo, Deus. Pai, e da mesma maneira nós queremos orar pela dona Nilva, que é a mãe do Will, sogra da Aline, nossos irmãos queridos. Oh Deus, visita ela naquela UTI em Araraquara. Deus, erga essa Tua serva com poder desse leito de hospital. Oh Pai, glorifica o Seu nome na vida dessa mulher, e o nosso desejo é que o Senhor glorifique o nome do Senhor curando-a também, Pai.
Oh, Deus, todos aqueles outros casos dos nossos irmãos que se encontram acamados, adoentados. Nós oramos na semana passada pela dona Neuza Valim, nós continuamos orando por ela. Oh, Senhor, a dona Isauri, o seu Manuel, cura o seu Manuel, se assim for da sua vontade. Toca o coração daquele homem, Deus, converte ao Senhor. A dona Cleusa, na cirurgia que fará amanhã, Pai, abençoe. Todos nós, Deus, que temos sido submetidos a diagnósticos, doenças, sofrimentos, Deus, e que muitas vezes ainda não trouxemos ao conhecimento dos nossos irmãos, mas estamos sofrendo na nossa intimidade, Pai, abençoa-nos, Deus, e toca-nos com poder, porque somos casa do Deus vivo. Somos habitação do Senhor, e esse Deus poderoso que vive, ressuscitou dos mortos e reina sobre nós, tem poder para nos salvar e nos curar. E nós pedimos, Pai, exerça a sua vontade sobre nós com poder. Visita as nossas casas, Pai. Cuida dos nossos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. 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 Muito bem. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te sustente essa semana. Amém? Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes. E são, acho que 3 núcleos aqui, pelo menos. A primeira, a Fernanda e o Mário. Onde é que vocês estão? Deus abençoe, meus irmãos. Estão vindo lá de Campinas, isso? Morando aqui agora. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Essa igreja está de portas abertas para receber vocês, para que vocês se tornem parte da família de Deus que aqui está. Tá bom? Depois a gente vai se abraçar lá fora. E depois os irmãos também vão abraçá-los em nome de Jesus. A Maria Clara, amiga da Fran, onde é que ela está? Maria Clara, Deus abençoe muito. Seja bem-vinda. Eu te falei oi lá na porta, né? Deus abençoe muito. Que bom que você veio. Que bom que você trouxe ela, Fran. Deus abençoe. E também o Pedro e a Duda, é isso mesmo? Então, o Pedro estava aqui o ano passado, veio com o CLD e agora voltou com as próprias pernas, né? Aí a gente tem que fazer notar. Deus abençoe, Pedro. Deus abençoe. Deus abençoe, Duda. Sejam muito bem-vindos. Sempre que estiverem por aqui, por favor, nos façam uma visita. É uma alegria ter vocês com a gente. Irmãos, avisos rápidos. A IBF eu já falei, né? Então, qualquer dúvida, por favor, procura a Poliana. Se você ainda quer ajudar, por favor, procure a Poliana. A gente sempre precisa de mais ajuda, tá bom? Segundo ponto, reunião da SAF, sábado, as irmãs estão dando troco nos irmãos. Eu não sei se você se lembra, mas algum tempo atrás teve um churrasco que só os homens poderiam ir, e agora nós vamos ter uma feijoada que só as mulheres podem ir, tá bom? Sábado, meio-dia, a gente vai se encontrar lá na casa da Dona Célia. Eu podia falar do seu Luiz, mas o seu Luiz não vai poder estar lá também. E aí vai estar só a Dona Célia, então na casa da Dona Célia. E se você for, você precisa dar o seu nome para quem? Me ajuda aqui, que isso eu não fiquei sabendo. Para a Cineia, obrigado. Então, para a nossa presidente da SAF. Ela está lá embaixo no berçário, mas depois é só procurar ela, ou procurá-la, então, melhor dizendo, durante a semana. E a gente precisa se organizar até quarta-feira, tá bom? Tá bom? Pronto, quem está no grupo da SAF é só pôr no grupo. Quem ainda não está no grupo da SAF, aí procura. Se você é mulher, não está no grupo da SAF, é só procurar para a gente se organizar, tá bom? Então, sábado, ao meio-dia, feijoada lá na casa da Dona Célia para as mulheres. Os homens e a família dos homens, porque aí está empatado, a gente não vai criar confusão. No dia 24, que é segunda-feira, aniversário da cidade. Nós sabemos que muitos de vocês não trabalham aqui em Atibaia, né? E isso faz com que vocês não estejam de folga. É um problema. Mas, se você está de folga, sábado é aniversário da cidade, você não vai trabalhar, então nós da UPH... Não, domingo, perdão. Não, segunda, é isso aí. Segunda-feira, dia 24. Perdoa o pastor. Segunda-feira, aniversário da cidade,
você não vai trabalhar. Nós estamos indo, os homens da UPH, com as nossas famílias, lá para a casa da Igreja Presbiteriana da Penha, para que nós possamos passar o dia com eles lá. Nós vamos tomar um café da manhã, vamos fazer outra feijoada, e aí a gente vai ficar lá conversando. Eu não sei, então, eu não sei se a gente vai fazer a feijoada ou se a gente vai esquentar a feijoada, né? Faz no sábado. Faz no sábado, esquenta na segunda, né? Brincadeira. Mas perceba, se você tem essa oportunidade, hoje eles não estão aqui, mas todos os domingos os nossos irmãos que estão lá internos na casa da IPPenha, eles têm vindo ao nosso culto e poder também gastar tempo com eles, conhecendo-os, abençoando-os, visitando-os. É isso que nós queremos fazer com as nossas famílias. Se você for, então procure o seu Luiz para dar o seu nome. Se você está no grupo da UPH, você também consegue colocar o seu nome lá na lista que está sendo feita. Se você quer entrar no grupo da UPH, procure o seu Luiz e depois a gente resolve isso. Combinado? Último aviso. A bateria está acabando. Som. Aí. Era só para acordar você. No sábado, os nossos jovens também vão se reunir aqui na igreja. 19h30 vai ter o nosso encontro, um tempo de louvor, palavra, e depois, tá aqui atrás, encontrão, tá chamando. Então, depois, nós vamos ter um tempo de comunhão com jogos e pastel. Se você gostaria de vir, por favor, venha, procure os jovens para dar seu nome. E se você conhece alguém que também poderia vir com vídeo, nosso desejo é que os nossos jovens cresçam em comunhão, no conhecimento da palavra. E aí, então, no sábado, às 19h30, nós vamos ter esse encontro. Ok? Deus abençoe vocês e nós nos cumprimentamos à porta.